Então, a ideia de hoje, gente, é a gente trabalhar um pouquinho sobre as nossas articulações, né? Sempre quando a gente pensa em articulação, a gente pensa em liberação de fluxo, né? Lembrando sempre que quando a gente trabalha com o corpo, a gente está trabalhando com emoção, não tem separação. E aí a gente entende as articulações como canais internos, né? Se esses canais eles estão estagnados, eles geram dor. Se tem alguma dor, tem algum processo emocional que ainda não foi elaborado ou não foi visto. Então a gente entende essas dores no corpo também como algo querendo se manifestar no campo emocional. Então é muito lindo quando a gente começa também a acolher todas as dores do nosso corpo, por mais difícil que seja, entendendo que ali tem uma informação importante que a gente precisa acessar. Geralmente nas sessões até de terapia, né, a gente trabalha muito com isso, assim, né? Um pequeno aperto do peito ou uma dor no ombro leva a gente num lugar psicológico, subjetivo, que estava demandando um olhar, e aí de repente a dor passa, né? Então, começar a construir também essa consciência de si, né? Então, tem alguma coisa no meu corpo, alguma coisa precisa ser vista. E outra coisa também muito importante é saber respeitar esse tempo. Se tem alguma dor, alguma manifestação, como a Marina falou, né? Por exemplo, você passou mal aí no domingo, tem alguma coisa aí para você olhar, né? E aí, se você ainda não acessou essa informação também, é saber respeitar o tempo desse corpo, se preparar para entrar em contato com essas informações. Porque quando o corpo não está preparado, ele não vai conseguir ver, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz aqui é justamente para a gente criar uma estrutura interna, corporal, subjetiva e sensorial, para que nosso corpo ele vá se fortalecendo, para passar por esses desafios mais fortes, né? Para que esse corpo consiga sustentar essas informações que o tempo inteiro estamos atravessando, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com a articulação. Mas antes disso, queria de novo convidar vocês a deitarem no chão um pouquinho, só para a gente ganhar mais estrutura, mais segurança óssea, né, firmeza, porque quando a gente começa de fato a se apropriar dessa ossatura, a gente ganha muita segurança na vida, assim. Então, vou pedir a gentileza de deitarem de barriga para cima, mãos ao longo do corpo, palmas da mão para cima, fechem os olhos. E aos pouquinhos, comecem a perceber o contato do corpo com o chão. Percebam aí se esse corpo tem facilidade para relaxar, se ele ainda está um pouco enrijecido, se ele está negociando com a gravidade. Isso tudo também é campo de informação para vocês, no sentido subjetivo e emocional. Então, se a gente tem um corpo que chega no chão e ainda não consegue se entregar, provavelmente há uma estrutura de uma insegurança e de uma falta de confiança na vida e nos seus processos. Então, quando a gente ganha essa segurança no chão de entrega, a gente também está trabalhando paralelamente a nossa segurança em relação à própria vida. Não tem separação. O modo como o nosso corpo sente o chão, as estruturas, os territórios, o próprio corpo, é o modo como o corpo entra em relação com o viver. Então, se a gente trabalha uma coisa, a gente está trabalhando outra também. Então, vai ceder nesse corpo e vai percebendo o lado direito e o lado esquerdo. Percebam se tem alguma diferença de peso, densidade, comprimento. E vai organizando lá dentro do corpo para mandar uma informação de que é seguro soltar, é seguro relaxar. Se autorize a soltura. E aí, junto desse gerenciamento aí, vai percebendo os pontos de apoio do chão em relação ao próprio corpo. Percebam a parte do corpo que está mais conectada com o chão. Percebam as partes que estão mais suspensas, como, por exemplo, o pescoço, tornozelo, talvez a lombar. Vai mapeando esse corpo aí. E bem devagar, começa a entrar lá para dentro da tua estrutura óssea, como se você fosse afundando, que nem Mari falou, né? Vai mergulhando nesse oceano aí
como se você fosse mergulhar lá dentro, profundamente, até encontrar a tua ossatura, passando pelas camadas da pele, dos líquidos, músculo, e vai chegando até o teu núcleo ósseo. E nesse lugar, constrói a imagem de um esqueleto. Provavelmente vocês têm aí já, no campo mental, a imagem de um esqueleto. E à medida que a gente for conscientizando parte por parte, vocês vão tentar integrar essa imagem que vocês têm ao próprio esqueleto de vocês. E bem devagar, mergulha lá dentro e joga toda a tua atenção para os pés. Deixa os ossos dos pés cederem lá dentro do corpo. Imaginem e sintam o formato desses ossos dos pés conectado com os dedinhos dos pés. E vai soltando. Sente o peso que tem essa ossatura. E vai subindo tornozelos, até vocês chegarem nos joelhos. Tentem construir imagem mental conectada à sensação dos teus joelhos. E solta essa articulação. Respira na articulação. Os joelhos, quando adoecem, eles estão muito relacionados ao modo como a gente se valoriza ou deixa de se valorizar. Se a gente se valoriza muito, a gente vai ter problema no joelho. Se a gente se valoriza pouco, a gente vai ter problema no joelho. E os joelhos, eles oferecem essa informação da gente estar no próprio lugar, na horizontalidade, sustentando a própria força e fragilidade na vida. Respira no joelho, solta, 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 solta. Deixa esse peso ceder lá dentro do corpo. E vai subindo, agora conecta com o fêmur. E solta, solta esse osso que é pesado. Sente o peso desse osso. Até que ele ceda. Deixa ele ceder. E, de fato, acontece uma modificação na tua fisiologia, né? Quando essa ossatura, ela descansa dentro do corpo, tem uma ligação com as tuas fáscias, músculos e emoções. Então, à medida que você cede os teus ossos, você também está abrindo teu coração. E vai cedendo, se conectando agora com o quadril, passando pela articulação coxo-femoral, e vai agora dando forma para o teu quadril. Percebe internamente a tua bacia, percebe essa cavidade que guarda teu útero. E cede, respira no quadril. Quadril é o lugar da espontaneidade, da alegria, da brincadeira. Não é à toa que os adultos têm o quadril tão travado. Então volta para esse centro de sabedoria do quadril, que é o brincar, que é a leveza, que é a confiança na própria vida. E cede esse sacro, deixa esse sacro encostar no chão, deixa ele chegar junto do chão. E aí sobe através dele e passa pela tua coluna lombar. Vai construindo vértebra por vértebra. Lembra que você está dentro do corpo, sentindo tua ossatura e também construindo a imagem dos teus próprios ossos. E vai subindo vértebra por vértebra, lombar, coluna torácica. Chegando na coluna torácica, solta as escápulas. Solta. Deixa essas escápulas convidarem os teus ombros e os teus braços a se soltarem junto. E conecta com a tua cervical, conectando o teu crânio. E libera essa cabeça, libera essa mente, libera essa razão. Deixa esse chão acolher esse excesso de razão. E cede a tua cabeça, cede mais, cede mais. Libera mais.
E conscientiza agora, então, esses ombros, costelas, braços, cotovelos, lá por dentro, através dos ossos, mãos, dedos das mãos, pontinha dos dedos das mãos. Deixa essa axila aberta. Lembra que os braços são um prolongamento do coração. Deixa esses braços livres para liberar teu coração. A gente só é capaz de sentir na vida se o coração está aberto. E se ele não está aberto, a gente cuida dele quando ele se fecha. Porque o coração também vai se fechar em muitos momentos da vida. E a gente precisa ter sabedoria suficiente para dialogar com ele, para ele voltar a se abrir. E solta esse corpo no chão. Deixa ele chegar mais perto do chão. Deixa ele ceder a essa força gravitacional. Lembra só de conscientizar o teu rosto, perceber os orifícios dos olhos, do nariz, da boca, relaxar teus dentes, que são a pontinha dos teus ossos aparecendo. Relaxa esses dentes, esse maxilar, solta a língua dentro da boca, deixa ela cair um pouquinho lá para a garganta. E começa a perceber agora, faz um mapeamento que a gente fez lá no início e percebe como é que está o teu grau de relação e contato com o chão, se mudou alguma coisa. Lembra de acolher todos os pensamentos, manifestações mentais e emoções. Lembra que a gente quer se render a isso. Isso. E bem devagar, percebam a temperatura agora da pele que está em contato com o chão e a pele que está exposta, em contato com o espaço, com o ar. Percebam a diferença de temperatura, né? A temperatura do corpo não é sempre a mesma, ela vai variando de acordo com as partes do corpo em contato com as estruturas. E percebe o teu campo mental e emocional agora. Percebe tua mente, teu corpo e tuas emoções nesse estado. E bem devagar, prepara então esse corpo. Ele não vai se mexer agora, não vai mover agora não. Ele só vai abrir os olhos e olhar para onde está olhando. Se está olhando para o teto, ele vai só testemunhar o teto. Vai só perceber esse espaço, esse campo vazio entre o corpo e o teto. Percebam o espaço entre o corpo e o teto. E testemunhem, né? Sem julgamento. Quando a gente testemunha, a gente não julga, a gente só está testemunhando. E aí, aos pouquinhos, essa cabeça vai fazer um giro para a direita e vai perceber o espaço da parede até o corpo. Percebam o que está na frente de vocês aí, percebam talvez o prolongamento do braço, percebam a mão de vocês, o braço de vocês, a pele. Olhem, só testemunhem, soltando ar pela boca. E aí, virando para o outro lado, percebendo o espaço entre a parede e o corpo. Percebam que está no campo dos olhos de vocês e testemunhem. Quando a gente faz esse trabalho de testemunhar e olhar, a gente também está trabalhando sobre a nossa couraça ocular. A gente está flexibilizando também os tensionamentos dos nossos olhos para a gente poder enxergar melhor, para a gente poder ter visões. Então, percebam esse corpo no espaço. Percebam do pé de vocês até a parede, a distância. E aí, bem devagar, agora para a gente testemunhar lá atrás do nosso corpo, devagar a gente vai recolher as nossas mãos e colocar lá na lombar. A gente vai tirar o quadril do chão, colocar as mãos lá na lombar, uma do lado da outra, palmas da mão para baixo,
E a gente vai colocar agora, tentar colocar o topo da cabeça no chão. O que vocês podem fazer é colocar os pés no chão, flexionar os joelhos, e aí coloca lá o topo da cabeça no chão. E testemunhe, fiquem um pouquinho nessa posição, relaxem os braços, expirem soltando o ar pela boca. Aqui a gente está trabalhando a nossa couraça cardíaca também, torácica. Abre esse coração, respire. No tempo de vocês, podem voltar, ainda de olhos abertos, agora com os pés conectados no chão. Vocês vão agora trabalhar um pouquinho o quadril. A gente vai circular o quadril. Imagina então esse quadril e a estrutura dele, né? Como se fosse uma bacia. A gente pode imaginar aquela bacia das avós, bisavós, sabe aquelas bacias de alumínio? Eu gosto de trabalhar muito com essa imagem. As bacias antigas de alumínio, sabe? Imagine que tem essa bacia aí dentro do corpo de vocês e tem uma gotinha que fica circulando a borda da bacia. Essa gotinha, ela não pode ficar no centro. E é como se a gente estivesse gerenciando essa gotinha para ela percorrer a borda da bacia. E não é um percorrer muito largo, ele é bem pequenininho, ele fica quase no centro. Essa gotinha, ela fica quase no centro da bacia, mas ela não vai para o centro. Solta o ar. Se quiserem fechar os olhos para se concentrar melhor, ou manterem os olhos abertos, percebam que fica mais familiar para vocês. E aí faz de um lado, faz do outro, bem devagar. Imagine a imagem mesmo dessa gotinha circulando. Deixa esse corpo responder essa imagem, deixa esse movimento acontecer. Ah, e bem devagar. Agora vocês só vão colocar a mão nessa ossatura do quadril, em cima do quadril, na crista ilíaca. E só coloquem a mão e descansem. Percebam os ossos primeiro, apalpem, né? Percebam esse osso, percebam mesmo. Se quiser, pode até dar um toquinho nele, sabe? Fechar as mãos e dar uma batidinha, ó. Dá uma batidinha aí no osso, só para acordar um pouquinho esse quadril. Chega quase na virilha. Respirem, solta o ar pela boca. E aí, quando vocês sentirem, podem descansar a mão nessa ossatura. Fechem os olhos e só percebam o modo como o quadril de vocês agora está disposto. Percebam se o sacro, a sensação do sacro muda, se essa região mesmo da bacia, ela toma outra forma, outro formato. E aí, bem devagar, a gente vai esticar os pés, só vai botar as mãos ao longo do corpo e só mapear essa estrutura de novo. A tendência é que esse sacro ele fique mais conectado com o chão. E aí cada uma pode ter uma sensação. Isso é liberação. A gente chegou numa liberação aqui, emocional, muscular, óssea. E aí, bem devagar, então, a gente vai começar a trabalhar com os tornozelos, fazendo um movimento circular dos dois pés. Tentem mobilizar também os dedinhos dos pés. Tentem manter os olhos abertos, porque também isso ajuda muito a se acompanhar no processo. E aí, para frente, para trás, para o lado, circulem.
E aí esse campo aí de movimento da articulação do tornozelo vai chegar nos joelhos. Então vocês podem tirar os joelhos do chão, os pés do chão, começar a mover os joelhos. Façam aí um movimento giratório de um lado para o outro. Quando sentirem, trabalhem o outro joelho. E percebam, olha só, percebam a força que vocês precisam fazer para sustentar esses pés no ar. Olha a musculatura da coxa sendo ativada. Olha o peso também que tem tuas pernas e pés. E aí agora, quando vocês trabalharem um lado e outro, vocês vão trabalhar agora os dois joelhos juntos, junto com os pés. Então, olha, vai mover tudo aqui, ó. E tentem agora fazer movimentos que não são padronizados. Movam, movam, isso. Quando a gente também trabalha a articulação, a gente está liberando esse fluxo emocional. Então, pode ser que venha alguma sensação. E aí, junto, então, desses pés e joelhos que estão se movendo, a gente vai agora implicar a articulação coxo-femoral e vai trabalhando. Se quiser primeiro explorar essa articulação coxo-femoral para depois implicar os joelhos e os pés, também podem. Quando a gente também trabalha a articulação, é como se a gente estivesse vitalizando o corpo e colocando óleo. Sabe aquela porta que fica rangendo e a gente precisa colocar óleo? É exatamente o que a gente faz, porque a gente está liberando o líquido sinovial e a gente está oleando as nossas articulações. E aí, junto com a coxa femoral, ó, trabalha o quadril. Ó, tem articulação também no quadril, né? Quebra o quadril para o lado. Quebra o quadril para o lado, ó. E aí, pode brincar um pouquinho com esse movimento. Libera. Isso. Esse quadril já está mais liberado, então vai ajudar ainda mais essa relação. E aí, assim que vocês sentirem que tá bom, essa base trabalhada, liberada, coloquem os pés no chão e só percebam o que acontece com essa perna, com essas pernas, esses pés. Vai lá para dentro, fechem os olhos um pouquinho. Olha a sensação que tá aí. Isso é importante vocês perceberem. A gente vai trabalhando o corpo e vai se conscientizando, vai trabalhando e vai pausando para conscientizar. Então, assim que vocês se conscientizaram aí, agora, deixa eu colocar as duas mãos lá para o alto e vai trabalhar um pouquinho o punho, girando de um lado para o outro, junto com os dedos, né? Então, façam movimentos com os dedos bem soltos. Trabalhem todas essas articulações aí dos dedinhos, das falanges. O punho está muito relacionado à coragem na leitura corporal. É a garra que a gente pega, solta, vai. É o punho que nos guia em relação à própria coragem na vida. E aí, bem devagar, então, comecem a implicar os cotovelos. Junto disso aqui que vocês estão fazendo, percebam a base de vocês, os pés no chão, bem ancorados, e as pernas. Isso, não se fragmentem. E aí, junto dos cotovelos, os ombros. Percebam os ombros e as escápulas também movendo lá no chão. E brinquem um pouquinho com movimentos mais fluidos em relação a esses braços, né? Como se você tivesse com com um pincel na mão, desenhando livremente, com os dois pincéis na mão, e desenhando livremente nesse espaço, como se as mãos fossem esse pincel. Perfeito. E aí agora, ainda nesse movimento, a gente vai implicar, então, voltar lá com as pernas, pés, joelhos e quadril. Agora o corpo, a periferia do corpo, olha, é muito importante isso. A periferia do corpo agora está em movimento. Essa periferia é o que nos liga ao mundo. É com essa periferia que a gente toca o mundo. E junto disso a gente tem uma base, que é a coluna. Então, olha só, conectem aí essa sensação de ter uma base fixa no chão, mas ao mesmo tempo, movimento solto nessa periferia. E aí, assim que sentirem, então, a gente vai deitar
ainda no movimento. Deitar lá para o lado, empurrar a mão aqui, empurrar o chão. Ah, isso. Só mexa um pouquinho também o pescoço, já que a gente trabalhou com essa região aí. Ah, e só fechem os olhos agora um pouquinho. E só percebam como é que está esse corpo. Como é que vocês estão sentindo esse corpo, essa estrutura? Bem devagar, sentirem a emoção. Podem voltar. Eu só vou abrir um pouquinho para acompanhar o processo de vocês, para que vocês possam compartilhar também, para que a gente possa entrar na prática. Então, quem quiser compartilhar um pouquinho. Então foi meio até coincidência, assim, né? Porque antes de ontem eu machuquei meu pulso. Aí você poderia falar um pouco mais sobre o pulso, por favor? Não ouvi, Mari, Poderia pode. falar um pouco mais sobre o pulso, por favor? Problema no pulso? Na leitura corporal, o punho está muito relacionado à coragem, assim, né? Se a gente precisa ativar a coragem na vida, a gente trabalha muito o punho, né? Porque é o punho que abre caminho, né? Que está relacionado à mão, que pega ou que tem que soltar. A coragem de pegar para si, a coragem de soltar também e de abrir o caminho, né? Então, o punho está muito relacionado a isso, assim, né? Essa ousadia, essa coragem de usar novos lugares de vida, de passar por processos de transformação. Faz sentido, Mário? É. Mas é essas coisas, assim, você aprendeu Tem autores que Tem, falam vou sobre te isso? passar. Depois eu vou tirar Ah, a depois você me passa, tá bom. passo. Foi, né, todo esse aprendizado é da Nereida, né, que foi minha professora na pós, e ela criou uma metodologia de leitura corporal, e eu vou te mandar, eu tenho uns quadros aqui dela, e é muito maravilhoso, porque cada ponto do corpo está relacionado a algum aspecto emocional, subjetivo, então ela vai dando esse mapa, né? Como se nosso corpo fosse um mapa. Eu vou tirar foto, eu só não sei se vai dar para vocês verem com clareza, mas qualquer coisa eu posso passar o site também para Legal. vocês darem uma olhada. Ai, sim. Que legal, obrigada. Nada. Eu quero também. Eu gostei, eu me senti leve, de fato, o antes e o depois de como o corpo está em contato com o chão, eu senti uma diferença. Não sabia dizer como, mas eu sentia, né? E eu sei lá, eu senti um quentinho, foi bem gostoso ir mexendo. Em algum momento me veio uma lembrança, mas ela passou, assim, era de infância, que eu tinha uma vizinha, eu vivia na casa dela, mas não me veio uma situação, me veio isso. E aí é gostoso, eu fui feliz, assim. E como o pulso é travado, né? Eu acho que, não sei se é costume, a gente fica muito no celular, o tempo todo escreve, e aí esquece, né? Um pouco de articular. E a coxa também, né? Eu não sou uma pessoa que pratica exercício físico, eu devia, mas como eu fui sentindo e depois vibrando, né? De ter Exato. levantado com o abdômen, né? Eu gostei muito dessa imagem de periféricos no ar e essa nunca tinha pensado de fato na coluna como uma estrutura que sustenta mesmo, né? Assim, no chão. A gente pensa muito na vertical, né? Acho que essa horizontal muito Maravilha. legal. Legal isso. Isso já muda a perspectiva, inclusive, da tua sensação de corpo, né? Então, assim, é legal você perceber isso também, né? Que a gente tem no centro, a gente tem uma estrutura que favorece esse movimento para o mundo também, não tem separação, né? Então é legal a gente pensar nessa perspectiva também. Vamos entrar na prática, então. Podem sentar, então, com a coluna direta.
mãos ao longo do corpo, apoiadas nos joelhos. Relaxem o maxilar. Lembrem de tentar gerenciar esse maxilar para ele ficar bem soltinho, junto com a abertura dos lábios. Lembra que a gente quer lábios entreabertos, para inclusive o ar poder sair, para a gente também relaxar toda a nossa estrutura, da coluna até o quadril. Então, fechem os olhos, se preparem, conectem com a sensação de corpo. Se rendam às sensações corporais e às manifestações somáticas.
Se rendam às sensações corporais e às manifestações somáticas. Se rendam às sensações corporais e às manifestações somáticas.
Ainda de olhos fechados, sutilmente e generosamente, façam uma conchinha com a mão de vocês e descansem um pouquinho sobre esses olhos fechados. Relaxem os ombros, mantenham a respiração livre, expirando pela boca. Sintam aí esse espaço entre a palma da mão de vocês e as pálpebras. Percebam também esse escurinho, esse quentinho. Deixem os olhos de vocês descansarem, relaxarem. E devagar, deslizando a mão pelo seu rosto, façam essa conchinha lá na orelha de vocês, devagar. Ouçam o silêncio, sintam esse quentinho entre a mão e as orelhas e descansem o ouvido de vocês. Deixe esse ouvido respirar também, livre, para ter uma escuta melhor de si e do outro, limpando as sujeiras, abrindo os canais de escuta interno e externo, trazendo mais coração para os ouvidos. Assim que sentirem, continuem deslizando até chegar no maxilar de vocês. E bem devagar, deslizem até essas duas mãos se encontrarem e pausarem lá no coração, no centro do peito. Respirem, soltem o ar pela boca. Percebam esse coração pulsando e pulsante. E devagar, coloque esse nariz em direção ao chão, em direção, na verdade, às tuas mãos, até que você abra os olhos. E fica um pouquinho com essa imagem que envolve as tuas mãos, e no plano de fundo, as suas pernas, o chão. Devagar, vai levantando esse rosto, com os olhos abertos, acompanhando essa transição do corpo para o mundo, para o horizonte. Olha lá para o horizonte, respira, solta o ar pela boca, conecta com o teu coração e no teu tempo. Pode apoiar as mãos nos joelhos. Cá, para a gente finalizando. Quem quiser mexer um pouquinho a perna também, esticar, bater um pouquinho no chão. Isso. Quem quiser compartilhar, então, como é que foi a prática. Se vocês quiserem falar também, só para a gente ir mapeando isso, né? Como é que vocês começaram, sabe? Como é que essa prática tá ganhando forma ou não. Acho que seria legal até para um feedback também meu, assim. Então, se vocês puderem falar como é que está sendo sentar agora, se está diferente, se não. Eu fui sentindo mais a minha pulsação nesse minuto de meditação, né?
E o corpo ele ia para frente e para trás, dava vontade de embalar junto, né? Maravilhoso. E você embalou? Embalou o corpo junto? Não muito, eu fui deixando mais orgânico, né? Ouvindo mais o ambiente, assim, mas era legal que ele estava aqui. E aí, quando eu tampei a orelha, me veio uma imagem tipo uma pitaia. Pitaia? Aquela que é rosa por fora e ou rosa por dentro. Tem umas sementinhas, né? Legal. Isso é muito importante também, né, Marina? Assim, começar a perceber essa pulsação de movimento que é lá de dentro, né? Que não é um movimento externo, né? É algo fisiológico de dentro. Então, é bonito também. Isso é importante até lembrar. Nessa prática de corpo, né? É deixar essa sensação pulsatória ganhar corpo junto com a prática, né? Então, a gente não quer uma prática fixa, né? Aquela prática tradicional. E se teu corpo está pedindo embalo, você pode também embalar também, né? Deixar esse orgânico vir, mas se quiser experimentar, se envolver com esse orgânico, também é legal, assim, fazer essa experimentação de envolvimento com o orgânico enquanto consciência, sabe? Então, é bonito de ver isso também, enquanto o corpo vai se reorganizando. E a prática, Marina, tá percebendo mudança, diferença? Como é que tá sendo, assim, esse caminhar teu, desde a primeira Eu, prática? sim, sim, acho que eu deixei a minha cabeça embora, né? Era uma coisa que ela vinha muito. E organizar a ansiedade na respiração e no estômago. E eu fui conseguindo, eu fui entendendo, assim, abrindo a boca, eu deixei mais tempo. É, a boca ainda é uma questão, mas a cada vez eu percebo que eu tô deixando mais, né? Acho que 1 minuto a mais já é bom, né? Legal, perfeito. Eu lembro de você nas primeiras práticas também da boca seca, da ansiedade, dos pensamentos acelerados, né? E acho que hoje você não trouxe isso, né? Você trouxe meio mesmo uma conexão, assim, né? Em relação à tua fisiologia, essa pulsação, né? Essa presença, ela tá cada vez mais dentro do corpo em você. Então é bonito de ver isso também, né? Legal. Tá bem gostoso. Muito bom, é isso, a gente quer isso, né? Quer sentir esse gostoso que o nosso corpo é capaz de produzir. Porque a gente também quer sentir esse gostoso na vida, sabe? Tirar a vida do piloto automático, né? Daquilo, das obrigatoriedades, e sentir essa. Que gostoso viver, sabe? Sentir esse sabor da vida também é bom pelo corpo. E Mari, quer falar um pouquinho? Da trajetória? Se quiser falar da trajetória, da prática de hoje também, só para a gente ir ancorando. É, acho que aquilo que eu falei mesmo, que eu tava vendo muito essa coisa do mar, né, do oceano. E eu sinto que eu tô mergulhando mais na minha vida. Tava meio na superfície, né? E essa coragem que você me falou de ir cada vez mais fundo. Sim. Agora eu tô precisando dessa coragem pra seguir adiante, assim, né? E mais fundo ainda. Então, eu acho que sempre tá tudo conectado, né? Mas. Não sei muito, assim, que essa prática de hoje foi tranquila. Perfeito, Mari. Tem que ter coragem para mergulhar fundo e também coragem para saber o limite do fundo, né? Da fundura, porque às vezes a gente Aham, vai mergulhar muito fundo e aí a gente ainda não tem corpo para mergulhar tão fundo, né? Então exige uma coragem de sair também, né? Desse profundo e respirar um pouquinho para depois pegar mais fôlego, né? Então é muito importante essa, né? Essa fundura e essa superfície, né? Então, aham, sim. isso. Mas tudo me indica que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não. Aham, sim, perfeito. Eu queria também construir com vocês, a Marina falou da boca, por exemplo, vocês podem trazer retornos, assim, em relação até às dificuldades que vocês têm para a gente trabalhar aqui também. Então, por exemplo, você falou da boca, né? Aí tem várias práticas que a gente pode fazer para liberar essa couraça, e a gente pode, né, acrescentar aqui nesse encontro. Então, se vocês quiserem trazer, eu tenho uma questão em alguma parte do corpo difícil, ou até alguma emoção, porque faz sentido para mim construir isso junto com vocês, né? Não quero necessariamente só passar, não é só, né, dar, né? Mas essa troca, essa construção também, né, que vai afetando o modo como eu vou facilitando para vocês aqui.
Então, se vocês quiserem deixar lá no grupo também, ou até aqui, né, nesse feedback, por exemplo, na semana que vem a gente já pode trabalhar um pouquinho essa couraça, trabalhar um pouquinho qual é a emoção que fica aqui, nessa região, né? Que aí aí faz sentido para todo mundo, né? E de certa forma todo mundo vivencia também. É um corpo que é singular, mas é coletivo também, né? Eu tenho apertamento, eu durmo com placa e a minha mandíbula, ela é meio travada, assim. Às vezes eu abro e aí eu tenho que abrir, forçar um pouquinho para ela abrir mais. Ela faz um tec, Aham. né? E aí, bem aqui, eu não sei qual é o nome, né? Tem um nome. TM, né? Isso, Aham. eu acho que é isso. Sim. Mas acho que na minha questão é essa, né? Só. E ansiedade acho que deve ter a ver com salivação ou boca seca. Perfeito, perfeito. Vamos trabalhar então essa região, de repente, no próximo encontro, né? Que a gente vai construindo dessa forma, que acho que é legal também. Tá bom? Então a gente se vê semana que vem, pessoal. Um beijo grande, boa Até semana pra semana que gente. vem. Até. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.